Estava lá em Trindade com o pessoal do Danilo, lá, com a nossa família lá. A gente estava conversando, nós passamos boa parte desse semestre conversando a respeito do Antigo Testamento com a família do Danilo lá em Trindade, uma turma grande, boa lá. E aí no final eles me deram uma faca, que para mim é muito mais um símbolo do que uma faca em si, né? Então faz disso daqui um símbolo. Estava lembrando aqui, eu já contei essa história, mas vou contar de novo, talvez alguém não saiba. Conheci o Wesley e a Marlene há muito tempo atrás, estava terminando a faculdade de engenharia, e nós temos em comum uma amiga que, segundo a Marlene, se tivesse mais próximo dela, ia descer mais fácil daqui, né? A Shirley é uma irmã muito querida, muito, muito próxima de todos nós, um carisma impressionante, e que durante muitos anos ela teve uma escola de dança, uma escola de jazz, de balé e tal. E todo final de ano, como em quase todas as escolas, tinha lá aquela apresentação que a escola faz com os alunos, né? E aí, muita amiga nossa, nós éramos muito próximos nessa época, e ela me perguntou: Cláudio, o que você sugere aí pra gente fazer alguma coisa diferente e tal? Eu falei: rapaz, tem uma sugestão meio doida. Tô falando de um negócio que tem 30 anos. Tem uma sugestão meio doida. Vamos fazer música ao vivo? Ela, hein? Pelo menos uma parte. Vamos trazer música ao vivo para essa apresentação. Ela, mas você conhece alguém que pode topar? Eu conheço uns doidos. Aí. O pessoal chama de Milad. Na época vocês estavam em Goiânia, ali no setor aeroporto, né? E fui lá, fiz esse convite para eles. A coreografia foi, inclusive, a música Navio Negreiro. E eles, como são da arte, né, essa coisa, nunca fizeram separação entre o que é sacro e o que é profano, né? Nesse show eles cantaram música do Milton Nascimento, por exemplo, e, além das músicas deles. Tinha também música eletrônica, tudo. Tinha um telão, há 30 anos atrás, tinha um telão, coloquei uma música do U2 lá, para poder fazer ousado, uma doido, disruptivo, né? Para não chamar de doido, né? Para aquele tempo todo, tinha 20 anos. E desde essa época, me chama muita atenção o artista, e em especial no Brasil, artista de toda a ordem, né? O artista da gastronomia, o artista da música, o artista da escrita, o artista da pintura. Por exemplo, aqui em Goiânia, não sei se vocês sabem, não sei quantos de vocês sabem, a gente tem um artista, que é o Dalton, um pintor, que é o único brasileiro que tem uma obra exposta, uma obra do Museu do MoMA em Nova York. Vocês sabiam disso? Ele é um caso à parte. É um artista daqui, nosso, né? Porque é evidente que vários podem apresentar, mas a obra dele é aquisição do MoMA. Então, é uma pena, mas o artista no Brasil, ele é pouco percebido. E por que é uma pena? Eu digo uma pena pelo seguinte: porque quem é o artista? O artista é o ser humano que recebe da parte de Deus uma sensibilidade para sentir o que todos nós estamos sentindo, só com mais profundidade. E assim ele expressa isso através da sua arte. Entenderam? Então, na verdade, quando eles expressam a música, quando eles expressam uma pintura, quando eles se expressam na gastronomia, eles estão expressando os nossos sentimentos através daquilo que está ali. E há um tempo atrás, falando da Rádio Transmundial, né, a rádio me convidou para fazer uma conversa que ficou chamada lá de Café com Profetas. Eu fiz uma conexão entre o artista e o profeta. Na minha leitura, quem é o profeta? O profeta, de forma semelhante ao artista, tem uma sensibilidade acima da média. O profeta, do ponto de vista bíblico, não é quem prevê o futuro. Muitas vezes isso acontece, mas ele não é chamado para prever o futuro, ele é chamado para conversar a respeito do eterno. O profeta, do ponto de vista bíblico, é aquela pessoa que tem uma sensibilidade acima da média para sentir aquilo que Deus está sentindo e expressar isso através da sua profecia. Eu vou repetir. O artista sente o que nós estamos sentindo e expressa através da sua arte. O profeta sente o que Deus está sentindo e expressa isso através da sua profecia. E os dois têm em comum a poesia. Porque a poesia nos leva adiante. A poesia vai além da engenharia. A poesia vai além da lógica humana. Então é muito importante incentivar os nossos artistas para que eles traduzam os nossos sentimentos e nos ajudem a nossa sociedade de uma forma geral. E é uma pena, como no Brasil,
Concorda, Neto? Concordo. Eu já fui artista, para quem não sabe, eu já fui músico de profissão mesmo, né? Acompanhando dupla sertaneja, gravando em estúdio. E, de fato, tudo isso que o Cláudio falou aqui faz muito sentido. Talvez eu tenha até herdado essa sensibilidade desse lado artístico que eu herdei lá do meu avô, né, que foi quem me inspirou assim, a olhar para a arte. E até fiquei preocupado com o Jurássico aqui, porque eu cresci ouvindo Milad. Água Viva, não tem a sobre. O Marcelo, quando ele falou assim, que ele não era Jurássico, mas, ele é pré-Jurássico, né? Foi isso foi o que você quis dizer? Foi. Mas eu queria até deixar um testemunho, porque às vezes tem gente aqui jurássica de idade, mas na fé ainda não é jurássico, né? E porque às vezes não tem noção, né, do que o Milad representou para a nossa nação, não só culturalmente, musicalmente, mas em termos de espiritualmente, né? O que entregou em termos de mensagem, em termos de conteúdo, de palavra, né? E já quero até deixar no espírito, na sensibilidade, eu acho que merece um projeto num teatro aqui em Goiânia. Eu já fico o desafio para o Olemir aqui, para vocês. Vamos, Marcelão tá ali na área da cultura, vamos mexer esse doce aí, eu sou parceiro, porque a igreja está vivendo um momento que a gente precisa resgatar essas pedras fundamentais, que foram fundamentais para a fé do nosso país, para a fé da nossa nação. E eu acho que a gente está vivendo como igreja esse exato momento. Eu tenho falado muito isso com meu pai, porque se a gente não olhar para esses testemunhos que sustentam, né, a nossa convicção, está ficando difícil, né? Então, acho que é um momento muito apropriado para sonhar algo assim e, quem sabe, né, não saia isso. Eu estou aqui já fazendo desafio e vamos junto. Seu pai começou como músico, sim. É isso. Então, eu creio que pode sair um projeto desse aí num teatro, resgatando essas memórias e deixando isso de legado também para as gerações não jurássicas poder beber dessa mesma água. Amém. Vamos fazer. Muito bem. Seguindo nessa linha de raciocínio, eu quero conversar com vocês hoje aqui a respeito de um artista, Davi. Davi é um artista, né? Davi, um artista da música, um artista da poesia. Davi é dos autores que nós sabemos, que nós conhecemos dos Salmos, ele é o que compôs mais Salmos. Então, quero conversar com vocês a respeito de uma poesia de Davi, que está lá no Salmo 51. Então, se você puder abrir o Salmo 51, eu vou fazer uma coisa com vocês aqui, que é trabalhar dois textos ao mesmo tempo. Mas se você puder abrir, Salmo 51. E vocês já me ouviram falar sobre isso. Todas as vezes que eu pego um texto para conversar, e eu sei que é um texto conhecido, eu tenho uma preocupação. As nossas ideias preconcebidas, na maior parte das vezes, são grandes empecilhos para a gente perceber o que Deus tem para falar para nós. Então, presta atenção nisso. Peça a Deus, peça ao Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que as suas preconcepções não te impeçam de trazer algo novo hoje. Amém? Embora você conheça o Salmo, eu tenho absoluta certeza que você conhece a história, que nada te impeça de receber o novo de Deus para vocês, hoje. É engraçado isso, eu leio a Bíblia quase que só no tablet, tem mais de 20 anos, e é só a Bíblia que eu leio no tablet. Engraçado isso, né? Livro de papel, eu não consigo ler no tablet. Acho que eu li um livro no tablet até hoje. Mas a Bíblia tem mais de 20 anos que eu leio só no tablet. E eu fiquei pensando, mas por que eu me adaptei tanto? Eu fui descobrir por quê. Quando a gente lê a Bíblia no papel, a gente vai marcando, não vai? Ou não, vocês não fazem isso? Vai marcando, faz anotações do lado, né? E no tablet, eu faço isso. E aí, quando eu vou ler de novo, eu apago tudo. Na Bíblia eu não posso fazer isso, né? Então eu pego o tablet, apago tudo para começar tudo de novo, para fazer uma nova leitura, para não correr o risco de eu pegar uma Bíblia que está escrita e voltar no mesmo lugar. Eu não quero ser induzido nem por mim mesmo e das minhas leituras anteriores, eu quero o novo de Deus, né? Então esse é o meu convite para você. Vamos olhar para isso e eu quero destacar um aspecto só. Eu quero tocar num único ponto com vocês a respeito desse salmo aqui. Muito bem, se você der uma olhada aí,
capítulo 51, vou ler só os 3 primeiros versículos por enquanto. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu queria chamar a sua atenção para começar essa nossa conversa. Queria chamar a sua atenção para um primeiro detalhe, o plural e o singular. Então a gente percebe aqui transgressões, mas ao mesmo tempo percebe pecado. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento faz essa distinção e ela nem sempre é percebida a respeito do que é pecado e o que são pecados. Para adiantar um pouco e já provocar a sua cabeça em um minutinho. Pecado tem a ver com Deus, pecados tem a ver com a gente mesmo. Vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. Mas por enquanto eu só queria chamar a sua atenção para isso. Davi dizendo: eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Muito bem, deixa eu fazer um parêntese. Se você voltar no prólogo, se você voltar no início aí, no que está em cima desse salmo, você vai perceber uma coisa que é rara. Nem todos os salmos têm isso daí. Nem todos os salmos dizem para a gente quem é o autor e nem todos os salmos dizem para a gente a respeito de por que, como, quando esse salmo foi escrito. Mas esse tem. Eu não consigo imaginar isso como algo ao acaso. Eu entendo que tem algo aí da parte do Espírito para nos ensinar. Então, antes da gente continuar a leitura do salmo, dá uma olhadinha na parte de cima aí. Algo que pode ter sido colocado pelo próprio autor ou pode ter sido um outro autor que colocou na composição do livro de Salmos. Mas o fato é o seguinte, está escrito assim: ao regente de coro, ou dependendo da sua versão aí, para o mestre de música, porque Davi está compondo uma música para ser cantada por Israel. Salmo de Davi. E aí agora vem a inserção histórica. Nós vamos perceber quando é que surge essa poesia. Ela surge quando o profeta Natã o procurou. O profeta Natã procurou o rei Davi, logo depois do pecado com Batseba. Então eu vou fazer uma pausa aqui no Salmo, se você quiser deixar ele aberto aí, mas eu vou voltar na história, que eu sei que vocês conhecem, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Queria que você estivesse atento a um único detalhe aqui. Essa história é narrada e começa lá no livro de 2 Samuel. Depois em casa, se você quiser olhar, está no capítulo 11 e no capítulo 12. Capítulo 11 começa assim, ó: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe. Joabe é o sobrinho de Davi, bem próximo. Essa é uma história cheia de nomes. A Mara estava comentando comigo agora há pouco aqui que é bom a gente estar atento aos nomes para ser inserido dentro dessa história. E é isso mesmo. Faz esse esforço, que a sua mente te permita entrar dentro dessa história e entender todo o contexto que vai além da poesia por enquanto. Muito bem. Então, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Então, olha a cena. Esse é um momento em que o reino de Davi está muito bem estabelecido, muito bem organizado, muito bem fortificado, muito bem organizado mesmo, em todos os seus aspectos. A extensão territorial desse momento aí é significativa. Muito bem. Basicamente, os inimigos, os filisteus principalmente, estão muito bem controlados e o reino vem crescendo. Davi percebe que está em paz, fala assim: estou vendo ali o tabernáculo, quer saber de uma coisa? Vou construir uma casa para Deus, que eu estou vendo o tabernáculo bem envelhecido aí. Aí o profeta Natã fala assim: de onde você tirou essa história? Não mexe com isso não. Davi está ali. Aí eu mando o exército para a guerra, de repente ele está no palácio. Aí ele, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Então, olha só, Jerusalém está lá no Monte Sião, lá no alto. Jerusalém, para aqueles dias, era vista à distância. Como ela utilizava muito mármore branco, as pessoas viam isso brilhando à distância. Então, à medida que você imaginar essas cenas, você vai entender. Uma cidade interessante, uma cidade milenar, cercada, fortificada, palácios, inclusive de Davi. Aí ele sai à tarde, dá uma olhada no terraço, e aí diz o texto que ele viu uma mulher muito bonita
tomando banho. Aí o rei manda um empregado lá para saber quem é essa mulher. O rei vai lá e volta. E aqui eu queria a sua atenção. O servo de Davi voltou e falou assim: porventura não é Batseba? Presta atenção nisso. Porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias? Podia até acrescentar um detalhe aqui, podia até falar assim: olha, Davi, talvez você não saiba, essa mulher que está aí, ela é filha de Eliã, que você conhece. Ela é casada com Urias, que você conhece. Aliás, ela é neta de Aitofel, que você também conhece. Por que eu estou fazendo isso com vocês aqui? É para entender que essa não é uma história qualquer. Nenhuma mulher é uma mulher qualquer, em hipótese alguma, mas essa mulher, nem de longe, para Davi, é uma mulher qualquer. Só para você entender. Davi tinha, é interessante isso, Davi participou de muitas guerras. Esse próprio salmo mesmo, ele fala da questão de quanto sangue derramado passou pela mão dele. Participou de muitas guerras. A primeira dele com Golias é só a primeira de uma série de batalhas. E ele foi trazendo muita gente para andar junto com ele. Depois, o próprio texto de Samuel conta para a gente que Davi tinha 3 pessoas próximas e tinha 30 pessoas próximas. O exército de Israel, é bom que você saiba, ele tinha milhares de guerreiros. Mas Davi tinha 30 guerreiros, que eram os chamados valentes de Davi, eram os notáveis de Davi, eram os mais próximos de Davi, aqueles que Davi conhecia pelo nome. Entre eles estava o pai de Batseba, que é Eliã, e o marido de Batseba, que é Urias. Estão entendendo? Batseba pode até não ser conhecida de Davi, mas Davi tem no pai dela e no marido dela 2 pessoas muito próximas, que ele conhece muito bem, e que também o conhecem muito bem. O avô dela, que é Aitofel, é uma figura enigmática, muito interessante. Num determinado momento, Paulo Júnior e eu compartilhamos uma mensagem aqui que falava a respeito de Aitofel, depois se vocês quiserem saber. Esse nome estranho, Aitofel, era o nome de um dos principais conselheiros de Davi, o avô de Batseba. Na época, um conselho, uma palavra que saía da boca desse homem, do Aitofel, era considerado a própria palavra de Deus. Então veja, Batseba é filha de Eliã, um dos guerreiros de Davi, que Davi conhecia e batalhou muitas batalhas do lado. É neta de um dos principais conselheiros de Davi, e é esposa de Urias, um daqueles próximos de Davi, que conhecia Davi muito bem e que Davi também conhecia muito bem. Um detalhe, ele é um heteu, ele é um hitita, se você quiser pensar dessa forma. É um daqueles povos que foram conquistados quando Israel tomou conta da Palestina. Tem lá os jebuseus, os girgazeus, os heteus. Então esse homem é um homem que abriu mão da sua etnia para ser leal ao rei. Então veja que o que Davi vai fazer daqui para frente não é um simples abuso. Eu acho engraçado as pessoas chamarem isso de adultério. Isso não é adultério, isso é abuso, seguido de assassinato, como a gente já sabe. Não é novidade isso para nós. Ele tenta mudar essa história um pouco, ele tenta dar um jeitinho, porque Batseba mandou um recado, e o texto é interessante, o texto tem um capricho que diz assim: ela tinha acabado o seu ciclo menstrual quando teve relação com Davi, ou seja, a probabilidade de uma gravidez era remota, mas mesmo assim ela ficou grávida. E mandou um recado para ele: Davi, fiquei grávida. Vocês imaginem, para aquela cultura, uma mulher que fica grávida do marido que está em guerra. Ela, dentro daquela legislação, deveria ser punida com a morte. Aí ela manda um recado: olha, fiquei grávida. Aí Davi tenta resolver essa situação, trazendo, a gente já sabe disso, trazendo o marido para perto. Engraçado isso, a Bíblia tem umas expressões eufemísticas muito interessantes, que quando Davi chega e fala assim: e aí, Urias? Eles se conhecem. É bom que a gente saiba. E aí, Urias, não é novidade, não tem que se apresentar. E aí, Urias, como é que tá lá? Como é que tá Joabe? Como é que tá a guerra lá? Não, tá tudo bem, tá tranquilo. Que bom. Então, as notícias são boas? São boas. Então é o seguinte: vai para sua casa lavar os seus pés. É a expressão do texto. Essa é uma expressão semita, como quem diz: vai para sua casa ter relação com a sua mulher. Vai lá, que aí a gente resolve esse assunto. Mas ele, leal ao seu exército, leal àqueles que Davi não está sendo leal, ele não vai.
Fala, não posso. A arca da aliança está lá, os meus companheiros estão lá, eu não vou. Quando Davi percebe que ele não iria ser seduzido, mesmo embebedando bastante o Urias, fala, não tem jeito. Coloca ele na frente de batalha, ele é assassinado, como nós sabemos. Mas o texto, nesse capítulo, termina dizendo assim: quando a mulher de Urias, e é legal isso, quase todas as vezes que Batseba é mencionada, inclusive na genealogia de Jesus no Novo Testamento, Batseba é sempre mencionada como aquela que foi mulher de Urias. Então, embora ele tenha sido assassinado por Davi, e é verdade, é o próprio Deus quem diz que Davi o matou pela mão dos amonitas, então Davi é o assassino usando mãos de outros, mas sempre que essa mulher é mencionada, ela é mencionada como aquela que foi mulher de Urias, inclusive no Novo Testamento. Quando ela ficou sabendo que Urias havia morrido, ela chorou muito. Não era uma relação qualquer aquilo que eles tinham. Não era uma coisa superficial. Era uma coisa mais profunda. E aí Davi, passado o luto, enviou mensageiros para que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua esposa e teve um filho com ele. Davi pensou, bom, o cara está morto, vou fazer o seguinte, deixa eu dar um jeito de resolver esse assunto e amenizar a minha culpa. Deixa eu trazer essa mulher e colocar no meu harém aqui. E foi o que ele fez. Chamou a mulher, ela passou a fazer parte lá do harém. Muito bem. Só que, se eu voltar ao Salmo, eu imagino que você esteja com ele aberto aí, a gente vai ver Davi dizendo assim, contra ti, versículo 4, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Presta atenção nisso. Quando o texto que conta a história lá atrás fala a respeito do choro dessa mulher e fala de Davi ter trazido essa mulher para o seu harém, o texto termina dizendo assim, só que isso tudo foi mal aos olhos do Senhor. Aí agora Davi está dizendo, o que eu fiz foi mal aos teus olhos. Só que tem um enigma aqui. E esse é o meu ponto aqui. É essa a minha conversa com vocês hoje. Vocês perceberam que Davi disse assim, pequei contra ti, somente contra ti. Versículo 4. Isso não te soa estranho? Entende a pergunta? Isso para você, ou só para mim que esse negócio é estranho? Porque Davi pecou contra Deus, mas e esse tanto de gente? Entenderam? Eu fico imaginando os 30 leais, os 30 valentes de Davi, os 30 especiais, os 30 notáveis de Davi. Fico imaginando eles recebendo essa notícia, porque isso aqui é público. Tanto que virou uma música. Isso aqui é público. Então fica imaginando um desses 30 recebendo a notícia que é o seguinte, o rei pegou a mulher de Urias, pôs ela lá no harém e matou Urias. Então isso pode acontecer com a gente também? E a nossa lealdade? E aquilo tudo que a gente já viveu em batalhas, lado a lado com Davi. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não é estranho a gente ouvir Davi dizendo assim, pequei contra ti, Deus, somente contra ti? Não te parece estranho? Na verdade, Davi pecou contra muita gente, não foi não? Entendem? Agora, eu vou voltar à história. Por que Davi está dizendo isso? Para que Davi tomasse consciência de tudo que estava acontecendo, porque ele achou que estava tudo bem. Não, matei um cara lá, trouxe a mulher para cá e eu sou rei. Para que Davi tivesse consciência do que estava acontecendo, Natã aparece novamente na história. Natã chega para ele. Natã era uma pessoa próxima, frequentava o palácio. Davi tinha muito respeito e muito cuidado com tudo aquilo que Natã falava. Aí o Natã chega. Ô Davi, beleza? Beleza? Como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Rapaz, você não sabe o que eu vi numa das cidades aí do rei? O que é, Natã? Conta aí para mim. O seguinte, estava passando numa cidade lá e vi dois homens. Um era muito rico e o outro era pobre. Natã, e aí? Continua a história. Rapaz, o rico tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, tinha muita coisa. Ele era rico, não tinha necessidade de nada. Tinha do lado dele um pobre, que tinha uma única cordeirinha. Essa cordeirinha ele cuidava como se fosse uma filha. Ficava no colo dele, os filhos dele ficavam ao redor dessa cordeirinha o tempo todo. Pois é, mas sabe o que aconteceu, Davi? O rico recebeu um viajante. E essa nossa cultura de hospitalidade fez o seguinte, recebe o viajante que eu vou preparar um banquete para ele. Só que na hora de escolher um animal para ser morto, ao invés de pegar um
dos seus, ele foi lá e pegou a única cordeirinha do pobre que estava do lado dele. Davi fala, não, aí não. No meu reino, um negócio desse? Não, aí não. Esse homem merece morrer. Ele vai morrer não, mas ele vai pagar 4 vezes esse problema. Pois é, Davi. Então, é você. É esse o ponto. Sabe, Davi, é você. Você não sabe quem você é. Você não sabe que você, nessa história, é o homem rico. Entenderam? Davi, é você que não sabe quem é e não sabe aquilo que Deus te deu. E como você não sabe quem você é e não percebe aquilo que Deus te deu, você agora está indo atrás daquilo que não te faz falta. Mas ao fazer isso, você sai machucando muita gente. Eu vou repetir. Como Davi não tem consciência daquilo que ele era diante de Deus e sai em busca daquilo que ele não precisa, ele sai machucando muita gente. Quando Davi não tem consciência a respeito de si, ele comete o pecado, que traz os pecados. Quando Davi não tem consciência daquilo que ele é em Deus, ele compromete a identidade dele. Isso é o pecado no singular. Está na esfera de Deus. Ao fazer isso, ele não percebe aquilo que Deus lhe deu como suficiente e sai pecando, sai machucando, sai ferindo muita gente. O nome diz os pecados. O pecado está na esfera da nossa relação com Deus. Os pecados estão na esfera da nossa relação com a gente mesmo. Todas as vezes que nós não temos noção daquilo que nós somos em Deus e de que Ele é suficiente nas nossas vidas, nós pecamos contra Deus. Por isso, a expressão de Davi, pequei contra ti somente. Esse é o pecado, não ter noção da identidade. E ao não ter noção de quem nós somos e daquilo que Deus nos deu, nós cometemos os pecados, nos machucando uns aos outros. Quando o profeta vai falar com ele, Natan diz assim, pois é, Davi, você é o homem. E agora é o seguinte, eu vou te entregar uma palavra do próprio Deus. Assim diz o Senhor. E agora Natan vai dizer, Davi, você não está lembrando, né? Você é o 7º filho homem de uma família em que você foi esquecido no meio do pasto. Quando Samuel chegou lá na sua casa para ungir um rei, você nem era considerado. Ninguém prestou atenção em você. Você estava perdido no meio das ovelhas. Eu prestei atenção em você. Eu te tirei desse lugar. E aí, Davi, eu o ungi. Eu, Deus, falando. Eu ungi. Deus, o rei de Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Agora presta atenção nisso. Olha o que Deus está dizendo para Davi. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Davi, você não percebe quem você é e não percebe que eu te dei tudo o que é suficiente. Isso faz de você, nessa parábola, o homem rico. Impressionante como Davi não percebe quem ele é e não percebe que ele é rico. Mas é só Davi, né, gente? Tem nada a ver com a gente isso, né? Só Davi que não percebe quem ele é em Deus e que ele era suficiente naquilo que Deus lhe deu. E como Deus está dizendo, se não fosse, eu te daria mais. Na hora em que isso, para aqueles planos e projetos que eu tenho para você não forem suficientes, eu te acrescento, para que você seja sempre suficiente. Ou seja, para que você seja sempre, naquela história, o homem rico. Esses somos nós. A nossa não compreensão a respeito de quem nós somos e a nossa falta de percepção a respeito daquilo que Deus já nos deu, nos faz procurar aquilo que, na verdade, nós não precisamos. E ao fazer isso, nós machucamos muita gente ao nosso redor. Nós comprometemos quem nós somos, esse é o pecado, e machucamos as pessoas que estão ao nosso redor. Esses são os pecados, ou se você quiser, as transgressões. E aí eu termino com a volta ao Salmo.
E Davi dizendo assim, agora eu entendi. Davi diz assim, sei, versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. De fato, eu sou essa pessoa mesmo. Perceba que a grande descoberta de Davi não tem a ver com o que ele fez, mas tem a ver com o ser que ele descobriu sendo. Eu vou repetir. Quando o profeta Natan vai falando, Davi fala, pequei contra Deus. De imediato, de bate-pronto, o profeta diz assim, pode ficar tranquilo, você está perdoado. Estou eu falando aqui em nome de Deus, o seu pecado já foi perdoado. E esse é o problema. O problema é que não é algo que Davi tenha que fazer para obter perdão. Como ele mesmo diz no Salmo, ele diz assim, se fosse uma questão de oferecer sacrifícios e ofertas, eu ofereceria. O detalhe é que eu já estou perdoado. E agora? E agora? Agora, eu, Davi, não estou mais preocupado com o que eu fiz. Eu estou pensando no ser humano que fez. Eu agora estou raciocinando não a respeito das minhas ações. Eu estou raciocinando o seguinte, que tipo de ser humano sou eu que faz esse tipo de coisa? Percebe a diferença? Ele agora está raciocinando o ser. Ele não está raciocinando o fazer. Porque essa é a reflexão. Que ser sou eu. Ainda mais recebendo de Deus a notícia de que eu já estou perdoado. Eu vou ter que conviver com as consequências desse erro. Afinal de contas, Aitofel lá na frente acaba com muito ódio tentando matar Davi e se suicidando. A história continua mexendo com muita gente ao redor. Mas é o seguinte, as consequências estão aí. Mas o fato é, e o ser que está aqui? Aí Davi diz, versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensina a sabedoria. Aí olha o pedido que ele faz. E aqui eu paro. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Infelizmente, não é muito claro essa expressão aqui para a maioria de nós. Eu não sei se vocês entendem o que isso significa. Purifica-me com hisopo. Não sei se vocês sabem nem o que é hisopo. Sabem? Deixa eu explicar isso, porque esse ponto é muito importante. O que era o hisopo? O hisopo é um negócio muito simples. O hisopo é um molho de manjericão, por exemplo. Conhecem manjericão? Manjerona, manjericão. A gente utiliza muito na culinária. Por quê? Porque ele é aromático e porque ele também absorve líquido com muita facilidade. Então, a gente coloca no molho porque ele é absorvido ou absorve o molho com muita facilidade. Naquela época, as pessoas utilizavam um molho, um junto assim de manjericão, ou se você quiser de hisopo, porque ele absorvia com muita facilidade os líquidos. Então, por exemplo, não sei se você se lembra, quando o povo vai sair do Egito, lá atrás na história, Deus diz assim, pega o sangue do cordeiro pascal, esse que vocês vão comer aqui em família, pega o sangue dele, molha com hisopo e passa nos umbrais da porta. Lembram disso? Então, o hisopo tem essa capacidade, ele acaba funcionando como se fosse uma esponja, com uma facilidade enorme de absorver líquido. O hisopo foi levado até a boca de Jesus quando Jesus apresenta sede, só que ao invés de apresentar um hisopo com água, levaram um hisopo com vinagre para Jesus. Lembram disso? Na cruz? Mas não é desse meu ponto, não. Davi não está falando a respeito disso. Tem uma cerimônia em Israel muito importante. É essa cerimônia que Davi está colocando aqui e que os judeus que estão ouvindo estão entendendo e nós, brasileiros no século XXI, pode ser que nós não estejamos entendendo. Naqueles dias, que são dias muito diferentes do nosso, do ponto de vista da higiene, do ponto de vista dos cuidados com a saúde de uma forma geral, se alguém apresentasse um problema na pele, então, por exemplo, Netão está aqui, vamos imaginar que ele olha para o braço e fala, opa, tem uma mancha estranha na minha pele aqui. Ele vai até o sacerdote. O sacerdote dá uma olhada, fala, opa, isso é uma doença perigosa. A gente costuma chamar de lepra. Não necessariamente a lepra daqueles dias era o que nós chamamos de hanseníase, mas aquilo era uma doença na pele. Muito bem. Aí o neto chega para o sacerdote olha, opa, é o seguinte, é sério isso daí. Corre o grande risco de ser contagioso e aí você pode dizimar uma família, pode dizimar um clã, você pode acabar com o povo por causa desse problema. Então é o seguinte, você nem volta para casa.
Você nem volta para dar um tchau para a família. Você não volta nem para dar um beijo na esposa e nos meninos. Daqui você vai para trás. Não, daqui vai para frente. Aí ele sai do arraial, sai do acampamento e fica lá, isolado. As pessoas levam comida para o neto e fica aguardando o que vai acontecer. Se essa doença evoluir, o final da vida dele é esse mesmo, vai ficar lá até morrer. Mas pode ser que essa doença de pele volte e acabe. Aí ele volta e chama o sacerdote de novo, de longe. Opa, chama o sacerdote aí. O sacerdote sai de novo do arraial, da tenda, e vai lá olhar e fala, realmente, você está limpo. Só que para reintroduzir o ex-doente de pele na comunidade, tem uma cerimônia. É essa cerimônia que Davi, nas entrelinhas, está trazendo para a gente. Olha como é que era a cerimônia. Pode parecer meio macabro aí na sua cabeça, porque envolve sangue, mas não pensa desse jeito, não. Tenta raciocinar com a mente de um semita daquela época. Olha como é que era a cerimônia. O neto traz 2 aves, 2 pombinhos, por exemplo. Então pega os 2, leva lá em cima de uma madeirazinha, junto com a bacia com água. Uma das aves tem o seu pescoço cortado, degolada, e o sangue cai nessa bacia com água. Então imagina, a bacia com água está ali, agora avermelhada por causa do sangue. Enxergaram a cena aí? Aí olha só, o isopo molha ali. E é aspergido 7 vezes sobre o neto. Fala assim, neto, pode ir. E pega o isopo e asperge também sobre a ave que está viva. E solta a ave. Qual é o símbolo dessa cerimônia na mente de todas aquelas pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo com o neto? É o seguinte, ele estava morto, agora vive. E pode ser restabelecida a comunhão de Israel. Então, quando Davi diz assim, purifica-me com isopo, o que ele está dizendo é, se o Senhor fizer isso comigo, eu vou ser como uma nova ave que começa uma vida nova. Eu vou sair da morte para a vida. O que Davi está pedindo é o seguinte, eu quero ser uma outra pessoa. Eu queria mesmo era nascer de novo. Eu queria mesmo era que o meu ser inteiro fosse transformado. Eu queria mesmo ser alguém que o Senhor me fez para ser. Alguém que se percebe como é e a suficiência daquilo tudo que o Senhor já me deu. Então, eu queria mesmo ser como essa ave que começa voando uma vida nova, aspergida por isopo. Enxergaram a cena? Esse é o pedido de Davi. E ele termina dizendo, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito que é estável, um espírito que é inabalável, um espírito que é firme, um espírito que sabe quem é e aquilo que o Senhor já me deu, de tal forma que eu não cometa o erro de não perceber quem eu sou e saia machucando todas as pessoas ao meu redor, porque eu tenho consciência de quem eu sou e daquilo que o Senhor já me deu, e aquilo que o Senhor já me deu me faz suficiente. Amém? Essa é a oração, é esse o pedido. Davi, você é o homem rico dessa palavra. Esses somos nós, os homens ricos dessa parábola, que ao perder a consciência da nossa riqueza, saímos por aí, buscando o que nós já temos, e assim ferindo pessoas que nós amamos, como é o caso de Davi. Mas quero te ouvir. O que mais nos distancia dessa consciência é porque a gente vive um esforço de querer que Deus construa um propósito que se encaixe no ser que eu gosto de ser. Eu gostaria disso. E aí a gente não quer, primeiro, conhecer quem é o eu que Deus me fez para ser. Né? Porque a gente tem muitas vezes até medo disso. Né? Porque a gente é apegado àquilo que a gente aprendeu a gostar e à forma como a gente aprendeu a viver, né? Porque está debaixo do nosso controle. A gente tem muita dificuldade em não ter esse controle, em não saber quais botões apertar. E talvez seja isso um dos principais influenciadores na nossa falta de vontade genuína de conhecer o Pai. Porque a gente não tem dificuldade de desfrutar do poder do Deus. Nenhuma. Porque a gente vê o benefício lá do outro lado. E aí se torna uma relação óbvia, interesseira. Né? Se você falar assim que eu preciso fazer um jejum de 20 dias, que no 21º eu vou ter acesso àquilo que o meu ser deseja, não tem um aqui que não faça.
Porque é como a gente se acostumou a se relacionar com tudo nessa vida. Relação, custo-benefício, faz sentido. E isso nos distancia da nossa relação com o Pai. E eu nunca vou conhecer a minha identidade, o ser que Deus me fez para ser, se eu não conhecer meu Pai. Porque é ali que mora o DNA de quem eu sou, né? A origem, a essência. Enquanto a gente insistir numa relação só com a divindade de Deus, nós jamais vamos conseguir conhecer o coração do Pai que nos gerou e o propósito de ser pelo qual Ele nos gerou, né? E é justamente isso que mata tudo ao nosso redor, que vai gerando essas feridas, que vai gerando as angústias que a gente vive. Eu costumo, até de forma brincalhona, muitas vezes falar assim: se a gente só não atrapalhasse Deus, a gente já viveria uma vida muito mais plena, né? O problema é que a gente atrapalha demais, né? Se a gente pudesse, mas eu falo de forma brincalhona porque nós não temos esse poder, mas a gente acaba muitas vezes pela nossa desobediência, nossa dureza de coração, essa nossa falta de interesse mesmo, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Paulo Neto, eu não consigo ouvir Deus. Eu pergunto: quando você está lendo a palavra? Está lá, chama Palavra de Deus. Ah, não, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu falo, então, assim, você quer ouvir Deus, mas não quer estar lá, né, meditando na palavra dele, não quer pôr uma música no carro para, às vezes, através daquela canção, Deus, né, fala com você. Então, assim, isso não tem como a gente querer conhecer o nosso Pai se a gente não tiver de verdade vontade disso. Desejo genuíno, né? Davi precisou passar por esse momento para ser ali acordado de que ele era o homem rico que estava produzindo esse mal, né? E muitas vezes Deus nos permite essas circunstâncias na nossa vida para ver se a nossa cegueira, né, é retirada e a gente cai na real de tipo assim: eu sou esse ser aí que está insistindo em achar que por mais que eu tenha todo esse poder, por mais que eu desfrute de toda essa riqueza, eu saí desse lugar de achar que eu tenho razão e de que eu sou bom pelo que eu faço, né? Então, a gente precisa de verdade, gente, conhecer o nosso Pai, né? Porque senão a gente fica, inclusive, vindo na igreja domingo para não perder a bênção da segunda até sábado, né? Então, domingo acaba sendo o seu mercadinho do final de semana, onde você vai lá garantir a mesada que o Pai vai pôr na mesa aqui, né? E muitas vezes é essa relação de eu só não deixo de vir na casa do meu Pai no domingo para garantir a mesada de segunda até sábado, né? E isso é o pior lugar que a gente poderia estar numa relação de pai e filho, né? É o pior das motivações. E assim, eu depois que eu me tornei pai, eu falo muito com meu pai e minha mãe. Eu ter me tornado pai, eu estou aprendendo muito sobre ser filho. Porque às vezes a gente, né, quando é filho, a gente está só no lugar de filho e acha que muita coisa é encheção de saco de pai, né? Esse meu filho, mamãe e papai já passou por isso aí, escuta, obedece e tudo. E agora, na condição de pai, a gente vai vendo isso, quanto tempo eu perdi. Quantas vezes eu sofri à toa. Era só ter obedecido. Ele tinha razão, sabia do que estava falando, né? Mas o principal é desse lugar da relação, da intimidade, né? O quanto a gente dedica pouco tempo de qualidade para o nosso Pai, para estar de fato numa relação genuína, íntima, abrindo o coração, ouvindo, conhecendo, né? Quanto eu desejo hoje que a Luísa conheça o meu coração, o Álvaro conheça aquilo que está dentro do meu coração, que eu sonho, que, né? Isso é um desejo tão genuíno. Eu fico pensando assim, gente, se eu tivesse um filho igual eu sou para Deus, deve ser ruim ser pai de um filho igual eu sou. Porque assim, deve ser muito ruim você criar um filho, aí na hora que você chama ele para a mesa, ele não quer ir, ele só te procura na hora do aperto, ele só te liga para pedir mesada, para cobrir o arroxo. Deve ser ruim demais desfrutar de uma relação pai e filho nesse lugar, né? E muitas vezes é assim a gente com Deus. Só recorre na hora do, né? Na hora que não tem mais ponto, agora é só Deus na causa, né? A gente tem esse hábito, né? Eu só vou correr para Deus na hora que não tiver mais jeito nenhum. Deve ser muito ruim estar nesse lugar de pai, de um filho que só te procura na hora do aperto, na hora do arroxo, que não quer de verdade
construir uma relação de intimidade, de aprendizado, para que a gente conheça o coração do Pai que te formou e que tem um propósito todo para se cumprir através da sua vida. Eu acho que a gente aprendendo através da vida de Davi, encontrar esse lugar, né, que é o lugar que vai nos transformar, nos dar um coração. Engraçado que Davi é o único homem na Bíblia que foi o homem segundo o coração de Deus. É esse o coração que a gente deve desejar. Não o coração que o Paulo Neto, como empresário, vai conseguir alcançar, porque Davi, como rei, não conseguiu ter esse coração. Mas ele, na hora que ele se encontra como filho de Deus, ali ocupando a posição que Deus permitiu ele ocupar, aí muda. Aí ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. E eu acho que é esse desejo que a gente precisa ter na nossa vida, de ter o nosso coração transformado para que o coração que bata aqui seja segundo do nosso Pai que nos criou. Amém. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Deus amado, em nome de Jesus, derrama sobre nós essa consciência, derrama sobre nós o Espírito da verdade, que nos fala ao nosso espírito quem nós somos no Senhor e a nossa suficiência no Senhor. Derrama sobre cada um de nós aqui um espírito de contentamento, de plenitude, para aquilo tudo que o Senhor já entregou. Lembrando sempre que se alguma coisa ainda fizer falta, o Senhor mesmo vai trazer essa suficiência. Mas traz a nós isso, para que a gente pare de machucar uns aos outros sem saber quem nós somos e procurando aquilo que nós já temos. Cuida de cada um aqui, em nome de Jesus. Muito bem. Enquanto Daniel coloca aí o nosso Pix, para quem quiser fazer parte das questões financeiras dessa família aí, quero dizer a vocês, meu desejo, que cada um tenha uma ótima semana.